Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Que Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra, nos alinhando com a sua vontade. Porque não estamos preocupados em meramente fazer um estudo da Bíblia e não estamos preocupados em desenvolver uma teologia. Nós estamos preocupados em ouvir a palavra do Senhor e executá-la, principalmente nesse final dos tempos, que o Senhor possa encontrar uma igreja que esteja à sua disposição por meio da operação do Espírito, levar a cabo tudo aquilo ainda o que falta fazer para que Deus possa cumprir o seu propósito aqui na terra. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, que é o autor das duas epístolas ao Timóteo. E antes disso nós explicamos um pouco sobre hoje Deus, Ele enviou o Espírito. Na era da igreja é também a era do Espírito. E hoje o Espírito foi enviado para operar na igreja, para trabalhar na igreja, preparar a igreja para que possa, no final, a igreja sendo uma igreja gloriosa, uma noiva para casar-se com Cristo nas bodas do Cordeiro relatadas no livro de Apocalipse, capítulo 19. E não encerra aí ainda essa mesma igreja que se casará com Cristo, será também a sua guerreira, o seu exército, juntamente com Cristo, para executar juízo sobre toda rebeldia aqui na terra, toda autoridade que não proceda de Deus, para que todo reino se torne do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecendo o reino milenar, o reino em que Cristo reinará por 1000 anos, juntamente com seus vencedores. E por fim, virá o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, onde Cristo entregará o reino a Deus Pai, e Deus será tudo em todos. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que nos assistem, eu quero dizer para vocês, não estamos preocupados meramente somente com ensinamentos, mas nós queremos que Deus fale conosco e Deus nos use, através do Espírito, execute a sua obra através da nossa obediência à palavra de Deus. Então nós chegamos à mensagem 8, que tem por título Autor, Apóstolo Paulo, a segunda parte. A leitura da Bíblia é segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 até 8. Então de manhã, falando com relação à preparação de Paulo, nós havíamos falado que o Espírito hoje foi enviado para administrar todos os bens de Deus. O Espírito é aquele servo mais antigo da casa de Abraão, porque Abraão representava a Deus em Gênesis 24, e aquele servo mais antigo da casa representava o Espírito, e ele administra todos os bens de Deus, da casa de Deus. Portanto, nós estamos na era do Espírito, porque o nosso querido Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez carne, habitou aqui entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele cumpriu a sua parte como Cristo, morrendo por nós na cruz, obediente a Deus para fazer a sua vontade, realizando a redenção por nós.
purificando-nos com seu sangue precioso e nos redimiu de volta para Deus. Aleluia. Portanto, nós estamos novamente, prontos para executar a vontade de Deus. E nós estamos na era do Espírito, porque aqueles 120 galileus que estavam em Jerusalém, Deus havia dito para eles esperarem até que do alto seja enviado a promessa do Pai. E a promessa do Pai é o Espírito. Portanto, hoje nós estamos na era do Espírito, porque o Filho, Cristo, hoje foi alçado à direita de Deus, está ali aguardando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E Deus então enviou o Espírito da verdade para executar a obra juntamente com a igreja, e nós, como igreja, nós queremos estar à disposição do Espírito, obedecendo ao Espírito. Essa palavra toda que nós estamos ouvindo, queridos irmãos, vem do Espírito. O Espírito hoje fala com as igrejas. Amém. Portanto, Paulo, ele foi separado mesmo antes de nascer. Vamos abrir novamente em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Graças a Deus que Paulo foi separado por Deus antes de nascer. O Espírito, ele tem essa capacidade de trabalhar em nós antes mesmo que nascêssemos, antes mesmo que fizéssemos alguma coisa para Deus, vivendo para Deus. O Espírito é onisciente, ele já sabia de tudo. Ele já conheceu o nosso futuro, já conheceu a nossa vida toda. Por isso, o Espírito, que é Deus, ele nos separou antes mesmo de nascermos. Todos que estão me ouvindo, pode ter certeza, se você está seguindo essa palavra, se você está ouvindo essa palavra, é porque você foi separado antes de você nascer. E Deus, em dado momento, ele te chamou. Paulo, ele em um certo momento, ele foi chamado por Deus quando ia pelo caminho próximo a Damasco, certo? Então nós vamos já esta noite ganhar um pouco de tempo. Vamos para Atos capítulo 9, vamos ver o chamamento de Paulo ou de Saulo. Naquele tempo ele chamava-se Saulo. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Os do caminho, os cristãos naquela época, os que creram em Jesus naquela época, eram conhecidos como os do caminho. Paulo então pediu autorização para o sumo sacerdote para prender homens e mulheres e os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém.
Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Queridos irmãos, para quem estava tão convicto da sua crença, né, do seu zelo pelo judaísmo, e de repente ele percebeu que ele era um cego, nada podia ver diante dessa luz tão forte, tão brilhante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido, ou um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Foi a sua principal tarefa, e bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele que fez sofrer tantos homens e mulheres que invocavam o nome de Jesus, ele iria sofrer grandemente por causa desse nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo o escolheu para fazer o trabalho que o Espírito quer que ele faça, portanto, lhe encheu do Espírito Santo. Quem quer fazer a obra do Espírito precisa se encher do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Atos capítulo 3, versículo 14. 3:14. Versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Essa é a palavra de Pedro, juntamente com 11 apóstolos. E também Atos 22 registra a palavra em que Paulo ele foi preso em Jerusalém. Na verdade, não é necessariamente ele foi preso, ressurgiu um tumulto entre os judeus que vieram da Ásia, o reconheceram e o arrastaram para fora do templo e queriam matá-lo. E nessa hora, o comandante da guarda ali de Jerusalém foi socorrê-lo juntamente com os soldados, com o centurião, e assim protegeram a Saulo. E Paulo,
ao subir na escadaria, pediu ao comandante que ele fizesse sua defesa, ele pudesse falar com o público, e foi-lhe permitido falar, né? Aqui está em capítulo 22, né? É isso, né? Capítulo 22, vou só ler versículos 14 e 15. Então ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Queridos irmãos, Ananias, quando se encontrou com Saulo, lhe disse essa palavra, tá? O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Paulo foi um apóstolo que mais conheceu a vontade de Deus. Para veres o justo, ele foi como nascido fora do tempo. Ele viu a Jesus, ele viu o justo. E para ouvires uma voz da sua própria boca, ele ouviu da boca de Jesus falando com ele. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele, né? Então, queridos irmãos, esse foi o apóstolo Paulo, nascido fora do tempo, quer dizer, ele não viu a Jesus fisicamente, mas ele viu a Jesus no caminho para Damasco. Jesus apareceu a ele e continuou aparecendo a ele para mostrar-lhe a vontade de Deus, para mostrar-lhe todos os mistérios da vontade de Deus, os mistérios, né, de Deus, que é Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. E também 1 Coríntios 15, 8 mostra isso, né? Dá uma olhada em 1 Coríntios 15, versículo 8. Muitos viram a Jesus, né? Versículo 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Quer dizer, ele foi o último que viu, porque os outros viram fisicamente. Ele viu a Jesus numa revelação na luz, no caminho para Damasco, e Jesus continua aparecendo a ele. Porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Queridos irmãos, estou lendo tudo isso para você entender um pouco, né, a história de Paulo. Não estou preocupado em falar história por falar, nem te dar mais conhecimento bíblico, mas o meu interesse, queridos irmãos, é nós sermos levados pelo Espírito para ver, né, o modelo que foi deixado, o modelo do apóstolo Paulo, como ele, depois da sua conversão, como ele deu uma volta de 180 graus. A partir de então a sua vida nunca mais foi a mesma, e nós também precisamos ter essa volta completa na nossa vida e dedicarmos toda a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Vamos lá, Atos 26. Ele dizia para o rei Agripa, que foi convidado pelo rei Festo, foi convidado pelo governador Festo, ali em Cesareia, e ele mostrando como ele era zeloso pela tradição dos judeus. E no versículo 9 ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que
muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. O seu zelo pelo judaísmo, o seu zelo pelas tradições dos seus antepassados, fazia com que ele lutasse com todas as forças contra o nome de Jesus, o Nazareno. Mas graças a Deus, esse Jesus, o Nazareno, apareceu a ele. No versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia, que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Os aguilhões eram uma vara, na ponta havia uma lâmina afiada, era usada essa vara para conduzir os bois para o arado, para arar a terra, para trabalhar. Então, Paulo, no chamamento, Jesus apareceu a ele dizendo: por que você está recalcitrar? Significa, porque você está resistindo e não obedecendo o que Deus quer para você. O condutor do boi está conduzindo você para trabalhar por ele, e você não entendeu ainda. Pare de resistir contra essa vara com a lâmina na ponta. Você só vai se machucar. Obedeça, se aquiete, Então, queridos irmãos, no aparecimento de Jesus no caminho para Damasco, ele já entendeu que Jesus o chamou para o seu ministério. Jesus o chamou para ir trabalhar no campo, para ir trabalhar no arado. Então, era bobagem ele continuar lutando, resistindo contra a condução de Deus, condução do Senhor. Vocês entenderam? Aqui já tinha a intenção clara que Deus ia usá-lo grandemente. Aí versículo 16: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus iria aparecer mais vezes a Paulo, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. É para quê? Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele recebeu o chamamento, ele recebeu no caminho para Damasco também uma visão. Essa visão vinha do céu, essa visão celestial o governou, o controlou pela vida afora. Daí para frente ele se tornou obediente a essa visão. Nunca mais ele recalcitrou contra os aguilhões de Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus. E voltando lá para Gálatas capítulo 1, vamos lá? Senhor Jesus. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Queridos irmãos, ele não aprendeu de homem algum, ele recebeu diretamente de Jesus. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Queridos irmãos, esse é o único apóstolo que pode dizer dessa forma. De fato, Deus revelou através de Jesus todos os mistérios da vontade de Deus. Todos os mistérios, a ele foi revelado de uma maneira tremenda. Porque ouvistes
qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, ou superava, né? eu superava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Essas regiões, né, da Arábia poderia ser um lugar perto mesmo de Damasco, não era muito longe. Ele foi e voltou, provavelmente para reciclar a sua visão sobre tudo que ele ouviu falar de Jesus. E com relação à visão, eu também quero mostrar 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, versículo 1, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo tinha esse privilégio de o Senhor Jesus aparecer-lhe várias vezes e mostrar-lhe visões e revelações. Ele humildemente fala: conheço um homem em Cristo, que na verdade seria ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, esse é o perfil do apóstolo Paulo. De manhã, eu falei para vocês, eu li em 1 Timóteo 1, que eu gostaria, tudo isso que eu estou falando, irmãos, não estou falando da história dele meramente, eu quero mostrar para vocês que Deus quer deixar esse modelo para nós. Capítulo 1 de Timóteo, versículo 16, vou ler outra vez, li de manhã. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo foi um zeloso pelo judaísmo, zeloso pela tradição de seus pais. Por causa desse zelo, que mais tarde diria em Romanos 11, um zelo sem entendimento. Ele perseguiu a igreja, ele colocou nas prisões vários homens e mulheres e os maltratava. E ele o fez na ignorância, na incredulidade. Mas Deus, a seu tempo, o chamou. Ele, desde que foi chamado, meus queridos irmãos, essa é a minha preocupação.
eu estou lendo tudo isso para que seja o seu modelo e seja o meu modelo. Nosso Senhor Jesus foi o nosso primeiro modelo. Ele veio aqui na terra, Ele se compadeceu, né, das multidões, como ovelhas sem pastor. Ele ia de cidade em cidade para pregar o evangelho do reino, curando os enfermos, né? Ele veio aqui para salvar os homens, e Ele não mediu esforços. Ele não ficou no hotel, Ele não ficou no lugar, no palácio. Ele andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. E o nosso querido, amado apóstolo Paulo seguiu as mesmas pisadas. E eu gostaria muito, irmãos, que a igreja de Deus, no final dos tempos, seguisse as mesmas pisadas. Não pensar em nosso conforto, não pensar em nossa posição na igreja, não pensar na luta pelo poder. Não estamos aqui buscando fama para si, não estamos aqui buscando glória para nós. Estamos aqui, queridos irmãos, para cumprir a vontade do Pai, cooperando com a obra do Espírito. É para isso que o Senhor nos chamou. Portanto, irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós quando terminar essa pandemia. Irmãos, preparem-se para sair. Vamos sair. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de bairro em bairro. Vamos pregar esse evangelho. O evangelho completo. Não só da salvação, né, pela graça, mas também introduzir as pessoas na maravilhosa vida da igreja, cuidando, ensinando, para que todos possam ser achados perfeitos em Cristo. Que todos possam terem oportunidade, irmãos, de serem vencedores, serem arrebatados quando Cristo vier. Irmãos, é para isso que nós lutamos. Senhor Jesus. Colossenses 2:2. Ó Senhor Jesus. Então leia com essa ênfase. Eu gostaria de mostrar um modelo para nós todos seguirmos. Capítulo 2, versículo 2 de Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, Paulo conheceu os mistérios de Deus, né? E Efésios capítulo 3 mostra mais claramente ainda isso. Vamos abrir em Colossenses 3. Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa palavra dispensação em original grego é oikonomia. Oikonomia é a gestão, a administração da casa de Deus. Deus tem uma casa, Deus tem gestão, Ele está gerenciando, Ele está administrando a sua casa. O Espírito é o administrador, mas Ele precisa de parceiros humanos aqui na terra para cooperar com o Espírito, para gerir as riquezas de Deus na casa de Deus. Portanto, Paulo foi um desses gestores. Paulo foi um desses mordomos. Na época de Paulo, ele foi o principal mordomo, né, da riqueza da graça de Deus. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Irmãos, o mistério é uma coisa difícil de você saber, de você conhecer. Se Deus não revelar, você nunca vai conhecer. Graças a Deus, Jesus revelou esse mistério ao nosso querido apóstolo Paulo, e ele transmitiu para nós.
né? O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, a administração desse mistério, como o gerenciamento desse mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Qual é o resultado na gestão desse mistério? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, né? Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eles vão ver o que Deus está fazendo, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, irmãos, aqui na terra alguém recebeu essas revelações. Se Paulo não tivesse recebido essas revelações, conhecido esses mistérios, queridos irmãos, nós estaríamos no escuro ainda. Mas graças a Deus não estamos no escuro. Nós estamos caminhando por essa palavra profética, essa linha da revelação de Deus. E Colossenses 1, versículos 24 e 25, irmão Ezra também já enfatizou aqui, eu vou só mencionar, Colossenses 1, 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, queridos irmãos, Paulo, ele sofria, na verdade, preenchendo o que falta para a edificação do corpo de Cristo, né, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, não são sofrimentos porque Paulo fez alguma coisa errada, então ele está sofrendo. Não, ele sofre por causa do corpo de Cristo, por causa da igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação, a economia, o gerenciamento, a administração da parte de Deus. Queridos irmãos, Deus não é um Deus assim, sem plano, sem administração, não. Nosso Deus é um Deus de economia, nosso Deus é um Deus de plano, nosso Deus é um Deus de administração. Ele está gerindo. Ele hoje enviou o seu servo mais antigo da casa, que é o Espírito, está gerindo todos os seus bens, administrando todos os seus bens. Versículo 25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmão Ezra já explicou para nós, aqui é para completar a palavra de Deus. A completação aqui, irmãos, se refere à revelação. Sem a revelação da palavra de Deus, sem Paulo ter completada a revelação dos mistérios de Deus, irmãos, nós estaríamos no escuro, não saberíamos a que viemos e para onde vamos. Mas graças a Deus, hoje nós temos essa revelação que veio de Paulo. Portanto, irmãos, eu vou repetir o que disse hoje de manhã. Deus, Ele teve os seus apóstolos aqui na terra, os primeiros apóstolos, e eles nos ensinaram. Tudo isso que está na Bíblia forma, né, o ensinamento dos apóstolos. Tivemos vários apóstolos que nós temos aqui no Novo Testamento, as suas epístolas formam o ensinamento dos apóstolos. Todavia, a parte central, a parte principal da revelação do ensinamento dos apóstolos é com Paulo. Paulo recebeu a revelação da parte principal da economia de Deus, do plano de Deus. Portanto, queridos irmãos, nós temos que louvar a Deus por ter esse homem, né,
que trouxe essa revelação para nós. E em segundo lugar, disse hoje de manhã também, para os que não puderam assistir hoje de manhã, eu também disse que na Bíblia, no Novo Testamento, o único apóstolo que teve o seu registro desde a sua conversão até a sua morte, né, martírio, né, pela obra do Senhor, não há outro senão o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Deus então fez questão de deixar-nos a revelação que veio por meio do apóstolo Paulo, e também deixou um modelo de vida de um homem que quer servir ao Senhor, e também do seu trabalho, da sua obra, da sua abnegação, né, da sua atitude, do seu procedimento para servir ao Senhor. Irmãos, eu não sei mais o que dizer. Deus deseja que isso seja estabelecido por nosso modelo. Nós estamos no final dos tempos. Se nós não retornarmos a esse modelo, nós não vamos conseguir terminar o que Deus tem para fazer. Tomara que a igreja, né, se prontifique a esse chamamento. Fazemos parte dessa igreja, né, dos vencedores, a igreja em Filadélfia. Nós cooperamos com o Espírito, nós vamos fazer o que falta fazer aqui na terra. Bom, de repente, né, Paulo, vamos lá para Filipenses. Ó Senhor Jesus, Filipenses 3, vamos lá para Filipenses 3. Filipenses 3, no versículo 3. Vou para o versículo 4, para ganhar tempo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, quanto ao judaísmo, Paulo não tinha o que pôr a mais nem tirar. Ele era um homem perfeito, um padrão perfeito para um que seguia o judaísmo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Antigamente, todas aquelas coisas, ele era um dos melhores alunos de Gamaliel. Com relação à justiça da lei, ele era irrepreensível. Ele era um fariseu, era a seita mais rigorosa da religião judaica. Quer dizer, ele era hebreu de hebreus, quer dizer, o seu pai é hebreu, sua mãe é hebreu. Ele foi circuncidado ao 8º dia, genuinamente, né, obedecendo a palavra de Deus, a lei de Deus. Quer dizer, ele era um perfeito judeu. Mas tudo aquilo, o seu futuro no judaísmo, quem sabe ele já fazia parte do concílio, já fazia parte, né, ele fizesse parte dos principais homens que tomam decisão na religião judaica, ele tivesse um futuro brilhante. Mas tudo isso ele considerou como refúgio, ele considerou como esterco, ele considerou, né, como lixo. Mas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando ele viu a visão, quando ele conheceu o Senhor, tudo mudou na vida dele, certo? Por amor do qual perdi todas as coisas. De fato, ele não só perdeu, né, o amor dos judeus para com ele, não só perdeu a admiração do povo judeu para com ele, mas ele se tornou inimigo número 1 do judaísmo, dos judeus. E as considera como refúgio para ganhar a Cristo. Eu estou aqui
paguei todo o preço que for para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ó Senhor Jesus. Só para vocês terem uma ideia, o chamamento de Paulo, do Saulo, né, no caminho para Damasco, deve ter acontecido por volta do ano 36. Por volta do ano 36. Eu, consultando os livros da história, provavelmente ele tivesse por volta de 30 anos de idade, quando foi chamado no caminho para Damasco. E quando Senhor Jesus, ele então começou a sua luta. Quando eu expliquei sobre Timóteo, vocês viram, né, eu mostrei na Galácia quanta luta, quanta perseguição, não é isso? Ele sofreu na primeira viagem, ele foi lá em Listra mesmo, ele foi apedrejado e tido como morto. Vocês se lembram disso? Ele foi perseguido em todas as cidades, ele foi perseguido grandemente, né? Ele sofreu muito já na primeira viagem de Paulo, e provavelmente lá em Listra, por causa desse testemunho, ele tivesse ganho uma família, a família de Timóteo, da avó Lloyd e também da mãe Eunice. A família se converteu, e o jovem Timóteo talvez estivesse na primeira viagem em torno de 15 anos de idade. E na segunda viagem, quando Paulo, né, passou novamente por Icônio e Listra, os de Icônio e de Listra davam bom testemunho do jovem Timóteo. Mas esse jovem Timóteo, assim que começou a acompanhar Paulo, já viu os sofrimentos de Paulo. Todo lugar ele era perseguido, todo lugar levantava-se tumulto contra ele, né? Todo lugar procuravam matá-lo. Quer dizer, era uma vida do cão, desculpe me falar dessa forma. Então foi uma vida muito difícil, e Timóteo acompanhou tudo lá na Galácia, certo? E foi para Derbe, e na volta Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, ali estabelecendo presbíteros. Aí depois daquilo, a terceira viagem. Bom, então ele não teve mais tranquilidade, nunca mais teve conforto na vida por causa do nome de Jesus, porque lhe importava sofrer muito por causa desse nome. Ó Senhor Jesus. Então eu queria só dizer uma coisa aqui. Quando Paulo e Barnabé, no final da primeira viagem, tiveram que passar por Jerusalém, porque além da perseguição dos judeus, que não gostavam de cristãos, por quê? Porque Jesus para eles não era Deus. Então nós estavam pregando uma aberração. Então eles lutavam contra os cristãos, por isso que Paulo era tido como inimigo número 1 dos judeus naquela época. Mas, além da perseguição dos judeus, Paulo teve que enfrentar a perseguição dos crentes judeus de Jerusalém. Os próprios judeus que creram Jesus em Jerusalém, eles começaram a perseguir a Paulo, porque eles queriam dizer para o Paulo: Paulo, você não deveria pregar, contra a lei de Moisés, contra a circuncisão. Na verdade, Paulo não pregava contra, Paulo pregava a Cristo, dizendo que em vindo a Cristo, já passou a época de observação da lei. Chegou o quê? Chegou Cristo, ele tira agora o seu povo, do tutor, do aio da lei. Mas os judeus estavam todos arraigados pelo judaísmo, mesmo os crentes judeus. Até mesmo Pedro teve dificuldade de ir até a casa de Cornélio e levar a palavra para a conversão dos gentios, quando Deus fez descer de um grande lençol os animais
né, quadrúpedes, imundos, e disse: Pedro, pega, mata e come. Ele disse: Senhor Jesus, de jeito nenhum, nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Quer dizer, o próprio Deus que estava falando para ele matar e comer, ele rejeitou, tanto que era o conceito forte do judaísmo. Portanto, queridos irmãos, quando no livro de Gálatas, Paulo descreve quando, antes de chegar os da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro ainda estava com os crentes gentios, comendo com eles. Mas quando deram notícia, opa, chegaram os judeus da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro então se dissimulou. Ele saiu de perto dos gentios e foi só para ficar perto dos judeus, né? Queridos irmãos, isso mostra que o judaísmo estava arraigado mesmo nos crentes, principalmente nos crentes lá em Jerusalém e na Judéia. Tá? É por isso que o Evangelho não conseguia romper essa barreira da tradição do judaísmo para poder entrar para as nações, para os gentios. Então Deus teve de usar Paulo, o apóstolo Paulo, por causa da resistência dos próprios judeus que creram em Jesus, de largar, né, o judaísmo, de não fazer do judaísmo uma barreira para viver a vida cristã. Então, quando esses nós chamamos de judaizantes, judeus, crentes judeus, mas que querem a observação da lei de Moisés e também querem pregar a circuncisão, foram para a região da Galácia, foram para a região onde Paulo seguia de cidade em cidade pregando o Evangelho, para dizer que não basta apenas crer em Jesus para ser salvo. Era necessário que eles observassem a lei de Moisés e circuncidassem. Todos precisavam, os gentios precisavam se circuncidar. Queridos irmãos, isso Paulo disse: se vocês praticarem isso, vocês estarão o quê? Ofendendo tudo que Deus fez por meio de Cristo. Portanto, irmãos, essa já não bastava a oposição forte da primeira viagem por parte dos judeus, do judaísmo, mas a partir da sua volta da primeira viagem, da segunda viagem, começou também a oposição dos de dentro de casa, dos judeus crentes de Jerusalém, da Judéia, né, pregando um outro ensinamento nas igrejas gentias. Imagina só, Paulo já tinha uma pressão dos judeus, agora tem a segunda pressão dos judaizantes, que também o fez sofrer muito. Queridos irmãos, a vida de Paulo não foi fácil, não foi fácil. Ó Senhor Jesus, por isso que Paulo e Barnabé tiveram que resolver o problema dos judaizantes em Jerusalém, e aquilo foi mais ou menos anos 50, só para vocês se situarem no tempo, tá? Anos 50. E ali ficou claro em Atos, Atos 15, não é isso? Em Gálatas 1 ali, vamos ver, acho que está em Gálatas, não é isso? Gálatas 2, dá uma olhada, Gálatas 2, versículo 7. Eu vou ler para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Eu vou ler a partir do versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Irmãos, a verdade do Evangelho, a verdade não se subverte, a verdade não se, como é que fala? Não se negocia. A verdade do Evangelho é a verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus, onde estou? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, me fora confiado como a Pedro ou da circuncisão. Irmãos, uma coisa boa, que eles reconheceram que havia um ministério da incircuncisão confiado a Paulo, assim como o ministério da circuncisão foi confiado a Pedro. Esse reconhecimento, irmãos, foi muito importante, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Isso também é importante, estenderam a destra de comunhão para Paulo e Barnabé, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, e também me esforcei por fazer. Quer dizer, o encargo central de Paulo era com a economia de Deus, mas como houve essa recomendação, ele se esforçou em fazer, tá bom? Então, graças a Deus por tudo isso, né? E também Gálatas capítulo 1, aqui mostra que com a influência dos judaizantes, isto é, dos crentes judeus, que traziam, né, uma inverdade, dizendo que não bastava crer em Jesus para ser salvo, era necessário a circuncisão e também observância da lei de Moisés. Isso confundiu a cabeça dos gálatas. Então eu só quero rapidamente exemplificar um pouco o sofrimento de Paulo. Os gálatas tinham origem celta, eles eram de origem celta, e de origem celta, o povo de origem celta era impulsivo e inconstante. Eles eram precipitados, respondiam rápido, né, com impulso, mas também eles eram inconstantes, né? Por causa de uma enfermidade, Paulo, ele ficou retido na Galácia. Sabia disso? Paulo pregou o evangelho na Galácia por causa de uma enfermidade, né? Isso, capítulo 1, versículo 6, eu acho. Vamos ver. Versículo 6 diz assim, espera aí. Acho que melhor, vamos ler primeiro capítulo 4 de Gálatas, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Por causa dessa enfermidade é que Paulo parou aquele lugar para se tratar e pregou o evangelho aos Gálatas. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Desgosto aqui é repugnância. Então a enfermidade de Paulo muito provavelmente seja nos olhos, e devia estar com uma aparência repugnante, mas os gálatas não levaram isso em consideração, não se sentiram, né, desprezo e nem com repugnância. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, né? Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar.
tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Quer dizer, de repente vocês eram 80 por mim, e de repente vocês se afastaram de mim por causa desses judaizantes que vieram perturbar vocês e trazendo outra verdade, né? Então, queridos irmãos, eles eram inconstantes, eram impulsivos. Quando receberam o evangelho de Paulo, eles foram totalmente com Paulo, mas quando vieram os judaizantes para falar outra coisa, eles foram influenciados e logo eles deixaram Paulo de lado, né? Por isso aqui fala: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles querem puxar a sardinha para o lado deles, eles querem o favor de vocês para o lado deles. Por isso que eles estão influenciando vocês para me abandonar, para me desprezar, tá? Capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos já temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Ó Senhor Jesus. Irmãos, estão entendendo? O sofrimento de Paulo era por causa dos judeus, por causa dos judaizantes, e ele com tanto suor, lágrimas, fadiga, ia de cidade em cidade levantando igrejas, ensinando-lhes a verdade, não é isso? Passando-lhes a revelação do mistério de Deus. E tão depressa, quando chegam os judaizantes da Judeia, influenciam as igrejas dos gentios, e logo eles passam a tratar Paulo mal, a ter Paulo até como inimigo. Queridos irmãos, veja o sofrimento do apóstolo, né? Capítulo 2 de 2 Coríntios 2, vamos lá, 2 Coríntios 2. Vocês têm interesse em acompanhar isso ou não? Eu estou tentando levar vocês para dentro da história, para vocês se colocarem na pele de Paulo e vestir essa mesma conduta hoje, para o final dos tempos. Capítulo 2, versículo 2, que diz: porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que será entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, e que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos, irmãos, presta bem atenção, porque no meio de muitos sofrimentos, de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Agora vamos ver a atitude de Paulo na palavra, versículo 17. Porque não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Talvez você não entenda muito bem esse versículo. Sabe o que é? Por que Paulo fala tantos outros? Eles estão mercadejando a palavra de Deus. Essa palavra mercadejar, em grego, tem o sentido dos vendedores ambulantes, dos caixeiros viajantes, que saíam de cidade em cidade para vender os seus produtos, muitas vezes enganosamente,
como aqueles antigamente da filme de faroeste, né, em uma carroça, vendia elixir, né, vendia xarope, vocês sabem disso, né? É mais ou menos essas coisas. Então, os muitos, né, que mercadejavam, tinham ciúmes de Paulo, tinham inveja de Paulo, porque Paulo atraía muitos seguidores, muitas pessoas eram salvas por meio da pregação de Paulo. Então, naquela época surgiram muitos outros, também queriam imitar Paulo, vendendo um produto barato por um alto preço. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Mas, irmãos, Paulo não mercadejava a palavra de Deus. Paulo Paulo pregava o verdadeiro produto de altíssima qualidade, né, de altíssima eficácia. Queridos irmãos, essa é a palavra que nós pregamos hoje. Não devemos mercadejar. Não faça da palavra de Deus um negócio para seu benefício próprio, de qualquer forma, seja para fama, seja para glória, ou seja para dinheiro. Não venda um produto de uma forma enganosa, tá? Então Paulo pregava a palavra porque em Cristo eles pregavam a palavra em Cristo. É em Cristo que eles falavam na presença de Deus. Irmãos, se a gente perder a presença de Deus, nós perdemos tudo. Não sei se vocês sabem, Esdras e eu, nós andamos de certa forma, irmãos, com muito temor e tremor. Porque tudo que fazemos, a palavra que pregamos, deve ser em Cristo e na presença de Deus. Porque se perdemos a presença de Deus, irmãos, nós perdemos a unção. Hoje é a era do Espírito. Se o Espírito retira de nós a sua unção, eu estarei perdido, não sei o que fazer. Queridos irmãos, orem por nós. Nós queremos não mercadejar a palavra de Deus, não passar a palavra de Deus com outras intenções. Nós queremos passar a palavra de Deus de uma maneira pura, falando na presença de Deus com toda sinceridade, né? E da parte do próprio Deus. A nossa palavra vem da parte do próprio Deus. Não vem do meu estoque de conhecimento, não vem do meu arquivo da memória, vem do próprio Deus. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 9. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele diz? Certo que é por nós, que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito. Recolhemos de vós bens materiais, será muito. Se outros participam desse direito, nós não participamos. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito. Paulo não usou desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós, os que prestam serviço sagrado do próprio templo, sim alimento, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Irmãos, olha só o coração puro do nosso irmão, do apóstolo Paulo. Irmãos, por isso que eu digo, vamos seguir esse modelo. Não estamos aqui para qualquer benefício. Não estamos aqui, para receber qualquer coisa em troca. Mas Paulo fazia de tudo para não se achar pesado financeiramente para as pessoas que recebiam o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, essa responsabilidade. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Irmãos, é o galardão que nós buscamos. Hoje nós não buscamos glória e nem dinheiro dos homens, mas irmãos, eu quero o galardão. Não é errado buscar galardão. Vocês acham que não querem, né? E eu quero o galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de um despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, firme escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível, Eu não vou ler tudo porque não dá para ler tudo. Vou só ler o finalzinho. Assim, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, essa atitude é louvável. Eu quero esse modelo. Quero seguir esse modelo. Nada buscando para mim, irmãos, e também cuidando-me para que eu não seja desqualificado pregando para os outros. 2 Coríntios capítulo 11, vamos lá? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Cometi porventura algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo em mim, Então, bom, eu não vou falar porque embaixo ele fala dos falsos apóstolos, tá? Vamos para 2 Tessalonicenses. É o livro que nós acabamos de ler. 2 Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Vamos imitar esse modelo. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Além de ministrar a palavra, eles trabalhavam para não ser pesado para ninguém. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Portanto, quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 2.
Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando, a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmãos, esse versículo é muito importante. Adulterar aqui, irmãos, tem o sentido grego original, é de apanhar em armadilha, de corromper, portanto adulterar, apanhar em armadilha. Nós não estamos aqui apanhando ninguém em armadilha. Armadilha, irmãos, é prender alguém para que daí para frente esse alguém venha suprir tudo que eu necessito em termos de dinheiro, em termos de fama, em termos de glória. Nós não trabalhamos para isso. Havia na época falsos mestres que usavam todo tipo de ardil e de manipulação para convencer seu público sobre as suas crenças, com o objetivo de conquistar um grupo de patrocinadores para seus projetos pessoais. No tempo de Paulo tinha muitos desses falsos mestres. A palavra que Paulo pregava era a própria verdade, a realidade de todas as coisas verdadeiras reveladas na palavra de Deus. E a sua pregação é para manifestar a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Isso já comentei bastante, queridos irmãos, não vou falar muito agora. Bom, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, a palavra do Evangelho não é meramente uma pregação vazia. Ela tem por trás, irmãos, uma realidade. Tem por trás, vem com todo tipo de amor e procedimentos verdadeiros. É por isso que a palavra de Paulo tinha poder e no Espírito Santo. E capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, quando eu e Esdras lemos, irmãos, nós demos muita atenção, eu quero ler de novo com vocês. Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, um ministro de Deus, um apóstolo de Deus, se ele não for aprovado por Deus, Deus não falaria por meio dele. Se ele é aprovado por Deus, então Deus é aquele que prova o nosso coração para nos usar. Se ele não prova e não aprova, Deus não nos usa, pode ter certeza. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disto Deus é testemunha. Irmãos, em Tessalônica havia pessoas ricas, havia aquelas senhoras de alta sociedade e havia aqueles gregos de boa posição social. Irmãos, era muito fácil para um obreiro fraudulento aproveitar-se daquela igreja para ganhar dinheiro, com intuitos gananciosos. Queridos irmãos, mas Paulo nunca bajulou os mais ricos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos fazer acepção de pessoas na igreja. Nós não podemos bajular quem tem dinheiro. Para o Senhor, todos são importantes. Não é porque alguém tem dinheiro, ele tem melhor lugar na igreja. Queridos irmãos, isso é bajular. Nós não bajulamos. Não usamos linguagem de bajulação com intuitos gananciosos, para que possa ficar, receber um pouco de dinheiro. Irmãos, isso é feio.
Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outro. Irmão, nós não buscamos glória de ninguém. Não corremos atrás de popularidade. Não somos candidatos a nenhum cargo político. Nós estamos aqui, irmãos, sendo servos de Jesus Cristo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, andando sempre pela cruz, andando no caminho da cruz. Senhor Jesus. Bom, aqui então, em seguida, né, fala de cuidar como mãe, como pai, com fadigas, com exaustão. Irmão, eu não vou nem falar sobre isso, vocês conhecem isso, tá? E vou falar rapidamente 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Nem isso eu vou tocar muito, porque não tenho mais tempo, preciso terminar com uma coisa importante para descrever para vocês. 2 Coríntios 6, versículo 4. Paulo se recomendava como um apóstolo verdadeiro de Deus. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Na muita paciência. Irmãos, requer muita paciência se você quer ser útil na mão do Senhor. Nas aflições, não pense que você vai ter conforto daqui para frente. Nas aflições, nas privações, quer dizer, nas necessidades. Vai faltar uma coisa, faltar aquilo. Irmãos, não reclame. Nas angústias, vamos passar por situações difíceis. Nos açoites, nas prisões, Paulo realmente passou. Nos tumultos, passou em muitas cidades. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Irmãos, na pureza. Ó Senhor Jesus, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. O modelo que Paulo deixou para nós, irmãos, é um modelo de pureza. Hoje, muitos servos de Deus, ou muitos que trabalham, né, no meio dos cristãos, dos filhos de Deus, irmãos, perdoa-me, irmãos, hoje é muito carente. Nós temos muita carência de pureza. Que Deus nos restaure essa pureza que havia no apóstolo Paulo. A gente faz tudo isso, irmãos, não é para a gente galgar posição, não é para a gente ganhar mais fama, sermos aplaudidos, elogiados, louvados, não. Nós fazemos tudo isso, irmãos, é por amor ao Senhor, para fazer a sua vontade. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, né? E na palavra da verdade. Irmão, isso é importante. Quando nós falamos a palavra, a nossa palavra é a própria verdade. A nossa palavra tem que carregar a verdade de Deus para as pessoas. A nossa palavra tem que conduzir, veicular, né, a realidade de Deus às pessoas. No poder de Deus tem que ter poder pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, né, e sendo verdadeiros, como desconhecidos, no entanto bem conhecidos. Nós somos desconhecidos, irmão, porém bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos. Ninguém consegue nos matar, né? Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muito. Irmão, nós não buscamos ser ricos, mas nós enriquecemos a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Irmãos, esse é o coração de Paulo. Ele sofria por amor ao Evangelho. Ó Senhor Jesus. Eu vou ter que ir já para a parte final. Eu vou pular várias coisas. Ó Senhor Jesus. Eu já falei. Eu queria falar um pouco sobre a partida de Paulo. Pode não? Vamos falar um pouco da partida de Paulo. Paulo, na sua primeira carta ao Timóteo, ele o advertiu de que já havia a degradação entrando na igreja. Tanto é que alguns dos seus cooperadores foram atrás, se desviaram da verdade, foram atrás desses ensinamentos diferentes, dessas filosofias, gnosticismos, né, mitos judaicos, né, ascetismo. Muitas dessas coisas começaram a surgir na igreja, né, degradando a igreja. Então Paulo deixou Timóteo ali para não
que não ensinem diferentemente, senão a economia de Deus na fé. Portanto, queridos irmãos, eu tenho um pedido para Deus nos guardar. Houve a degradação na igreja, e graças a Deus, irmãos, houve a restauração. E nós estamos num ponto muito bom. Deus tem restaurado muitas coisas entre nós. Não estamos aqui mais falando palavras vazias. Não estamos mais aqui lutando pelo poder, disputando posição. Graças a Deus, a unidade entre nós, a unanimidade, não é isso? A cumplicidade entre nós é admirável. Os grupos cristãos olham para nós, como vocês conseguem isso? É a obra do Espírito Santo. Deus trabalhou muito entre nós e nos levou até um ponto muito bom da igreja em Filadélfia. A realidade da igreja em Filadélfia, irmão, finalmente está começando a surgir aqui entre nós. Temos que dar graças a Deus. Mas, irmãos, eu tenho uma preocupação da gente voltar para trás. Nós não podemos voltar para trás. Não podemos deixar, irmãos, que os ensinamentos diferentes nos corrompam. Nós não podemos, irmãos. Por isso, esses 4 anos, graças a Deus, as igrejas têm sido fiéis em seguir a palavra profética. E a palavra profética de fato tem feito a obra de Deus. A palavra profética tem feito milagres. A palavra profética tem trabalhado entre nós, trabalhando em nossa unidade e unanimidade, né? Um só de coração, um de alma. Graças a Deus as coisas estão acontecendo, né? Os 7 Espíritos estão atuando, as coisas... Para quem tem pequena força, pouca força, o Senhor está fazendo grandes coisas, graças a Deus. Por quê? Porque por causa da nossa pureza, por causa de tudo aquilo que o Senhor já restaurou, né, entre nós. Nós saímos da disputa pela posição, saímos de invejas, contendas, competições, né, comparações, graças a Deus, de críticas, maledicências. Nós saímos de tudo aquilo e hoje nós estamos todos juntos, lutando uns com os outros, orando uns pelos outros, para nós juntos podermos chegar lá. Esse é nós chegamos a esse ponto. Portanto, irmãos, não vamos deixar que os outros ensinamentos venham nos dividir de novo e venham nos fazer regredir e ir para trás. Vamos prosseguir na palavra profética. Vamos amar a palavra profética. Vamos seguir adiante como uma luz e candeia que brilha para nos dar direção até que o dia raie, né? Até que o dia nasça. E esse dia está nascendo, irmãos. Está acontecendo um milagre da aurora. O Senhor está levantando um exército. Portanto, irmãos, não vamos voltar para trás. Não vamos descuidar da palavra profética. Vamos amar a palavra profética. Portanto, irmãos, e Timóteo então foi deixado justamente para não desviar da palavra que Paulo estava falando. Em segunda prisão de Paulo já aconteceu por volta do ano 67. Ele havia sido solto em 64. 65, 66 e 67, e de repente, no ano 67, o imperador Nero resolve prender, né, a Paulo, tá? Então eu vou explicar, se vocês permitirem, eu vou explicar um pouco o pano de fundo, né, dessa perseguição. Em julho do ano de 64, aconteceu o grande incêndio em Roma, em 64. Paulo foi preso em 67, então 3 anos antes. Foi mais ou menos o ano em que Paulo foi solto do primeiro aprisionamento. Então, em julho, ali foi, né, o grande incêndio que destruiu Roma, né, queimou por 6 dias e 7 noites. Das 14 áreas de Roma, somente 4 áreas permaneceram intactas. Todas as demais pegaram fogo. Portanto, sejam palácios, sejam templos, sejam monumentos, sejam mansões, sejam habitações de pobres, foram todos destruídos pelo fogo. Resultado, muito sofrimento por parte do povo, muitas enfermidades, muito desamparo dos doentes, muita miséria. Imagina só, hoje, né, com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, não tem como se... Imagina no incêndio.
né? Além de queimaduras e morte e enfermidades, né? Pragas, mas se tornou horrível viver em Roma. Acredita-se que foi Nero que deu ordens para incendiar Roma. Razão provável, ele queria incendiar e reconstruir uma cidade com grande esplendor. Ele intencionava, com essa nova cidade, colocar o nome dele, tirava o nome de Roma, colocaria o nome dele. Mas a sua popularidade, por causa dessa miséria, essa situação caótica em que deixou depois do incêndio, a popularidade dele estava lá embaixo, Então, ele acabou seu sonho. Então, ele resolveu culpar os cristãos. Por quê? Porque na época havia impopularidade por parte dos cristãos, por parte dos judeus e por parte dos gregos que não se converteram cristãos. Isto é, os judeus, ser cristão, para eles era o quê? Era uma traição contra Deus, contra a lei de Deus, contra as tradições. E para os gregos, seria aceitar uma religião estranha, de um só Deus. E eles criam em muitos deuses, politeísmo. Então, tanto os judeus, eles não gostavam dos cristãos, também os gregos, né? Os gregos pagãos também não gostavam dos cristãos. Portanto, o imperador Nero achou essa saída e pôs culpa nos cristãos para poder ele se safar dessa responsabilidade. Então, os cristãos foram sacrificados para aplacar a fúria popular e apaziguar as divindades ofendidas. Para eles, as divindades foram ofendidas, por isso que houve esse incêndio. Iniciou-se então a perseguição oficial aos cristãos com requintes de crueldade. Não sei se vocês leram na história. Os cristãos eram costurados nas peles de animais selvagens e jogados para os cachorros. Os cachorros despedaçavam os cristãos. Outros eram vestidos com tecidos embebidos de material combustível, inflamável, usados e seriam colocados numa estaca, era chamada de tochas vivas. Eram colocados nas praças para iluminação pública de noite. Os cristãos eram vestidos de um tecido inflamável, tocavam fogo e aquele fogo queimava a noite inteira para iluminar a praça. Vocês não sentiram horripilante sobre isso? Eu estou arrepiado aqui. Paulo, por ser um líder proeminente dos cristãos, ele foi preso para Nero poder se redimir desse fracasso. Então ele prendeu a Paulo com esse intuito. Então, o martírio de Paulo, 2 Timóteo. Vamos abrir em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Ó Senhor Jesus, todos da Ásia me abandonaram. A Ásia era a menina dos olhos de Paulo, onde ele cultivou ali, né, um centro de aperfeiçoamento dos líderes para a expansão do Evangelho. Mas todos da Ásia abandonaram a Paulo. Paulo ficou só. Na sua segunda prisão, já expliquei hoje de manhã, ele foi preso como um malfeitor. Ele foi preso como um criminoso comum, sem ter cometido crime nenhum. Porque Nero queria sacrificá-lo para justificar o seu próprio erro, né? Então, no meio desse sofrimento, queridos irmãos, Paulo então requer a presença do seu cooperador mais íntimo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, vem depressa.
eu preciso de você. Versículo 11, somente Lucas está comigo. Toma também contigo Marcos e traze-o aqui, pois me é útil para o ministério. Ele já estava sendo morto, ainda estava preocupado com o ministério, pediu para trazer João Marcos, né, que havia ele se desentendido com Barnabé na segunda viagem. Queridos irmãos, quando Paulo foi preso em algum lugar, Lucas estava com ele. Então ele foi juntamente com Lucas para Roma para ser julgado, tá? E pelo fato de Paulo ter a cidadania romana, Paulo ele não podia, né? Ele não podia ser, um dos pontos era não podia ser levado nenhum os açoites antes da condenação. Tanto é que quando açoitaram ele, falou: eu sou romano. Quem açoitou ficou com medo, vocês sabem disso. E também um romano não pode ser castigado pela crucificação. Então Paulo não foi crucificado, Paulo foi decapitado. Então aqui no versículo 11, né, traze também, né, o João Marcos, versículo 5, né, diz assim, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, Paulo, na segunda prisão, ele estava em calabouço das prisões romanas. Lugar úmido, frio, né, tudo formado por pedras, e certamente era um lugar sujo, e não ia aguentar passar o inverno naquele frio. Ele estava passando por muito frio, ele pediu que Timóteo trouxesse a capa. Essa capa, irmãos, é para ele passar menos frio, tá? Ó Senhor Jesus, eu não sei como dizer para vocês, eu não consigo transmitir o meu sentimento. Quando eu estava preparando essa palavra, quando cheguei a esse ponto, irmãos, eu sou muito difícil de chorar, principalmente em público. Mas, irmão, o Espírito me tocou tanto que eu chorei. Alguém tão fiel, alguém que entregou a sua vida em prol do Evangelho, alguém que deu tudo, pagou o preço máximo. Ó Senhor Jesus, que Ele seja o nosso modelo. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Irmãos, Paulo ficou sozinho. Por ser romano, por ser cidadão romano, Paulo tinha direito a ser julgado pelo tribunal do império, do imperador. Ele tinha esse direito. Então, a primeira defesa foi feita num tribunal. E ele, olha só, ele diz assim: ninguém foi a meu favor, né? Todos me abandonaram. Aí versículo 13, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe o que é isso? Não tinha ninguém a favor dele. Sabe qual era a acusação? A acusação de que ele participou do incêndio da cidade de Roma. E só tinha testemunhas falsas dizendo que ele participou, ou ele ordenou, mas ninguém foi a favor dele. Porque esse julgamento não é mais julgamento da perseguição dos judeus. Agora é o imperador que o estava acusando. Irmãos, não tinha ninguém para depor a favor dele, mas o Senhor lhe assistiu, o Senhor lhe deu forças, o Senhor ainda usou essa última ocasião, irmãos, perante reis. Quem sabe o imperador estivesse lá, perante os oficiais, perante os cidadãos ali, gentios, todos tiveram que ouvir o Evangelho. Ele foi libertado da boca de leão, quer dizer, ele não foi condenado na primeira audiência, mas na segunda ele foi.
Aí o que ele fala? Ele fala, Paulo fala para Timóteo, versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu estou com frio, traga a capa. Procura vir no inverno, antes do inverno. E eu quero ver você, quero ver a sua face. Eu quero que você me console, a sua presença me conforta. Então, olha só a intimidade que ele tinha com Paulo. Irmãos, quando eu chego aqui eu penso, meu Deus do céu, um homem que serviu tanto o Senhor, um homem que dedicou a vida dele em sacrifício, em entrega total para a obra do Espírito, para a obra do Senhor, e no final os homens abandonam ele, os seus cooperadores o abandonam, né? Eu fico pensando a solidão de Paulo nessa hora. Irmãos, graças a Deus, eu descobri que Deus providenciou um conforto. Dá uma olhada em capítulo 1, versículo 16. Um nome que é até difícil de falar. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Você acha que não pronunciou muitas vezes esse nome, né? Onesíforo. Quem é Onesíforo? Conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, certamente muitos dos seus cooperadores se fugiram por causa da sua prisão, fugiram das suas algemas, mas Onesíforo não só não fugiu, porque se você visitasse Paulo em Roma, capaz de ser preso também e ser morto. É ou não é? Ele estava prendendo todos os cristãos, perseguindo, matando, né? Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele ficou procurando aqui, procurando ali, onde Paulo ficou preso, tal, procurou, até que achou. Não teve medo de ser preso, não. Versículo 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, do nada, todo mundo abandonou ele. E alguns dos cooperadores, um está ali, outro está lá, não é isso? Vamos continuar lendo aqui, ó. Vou ler para vocês, a partir, capítulo 4, versículo 9. E procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Tessalônica estavam aqueles homens mais ricos. Amar o presente século, irmão, certamente acaba amando o dinheiro. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro significa quem trabalha com bronze, né? Causou-me muitos males. Irmãos, eu quero entender, existe uma possibilidade de Alexandre ter sido um desses que denunciaram a Paulo, dizendo para o imperador Nero para prender a Paulo, porque Paulo estaria em tal lugar. Existe essa possibilidade, entendeu? Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu. Eu já li isso aí, não é isso? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelo século dos séculos, amém. Dá uma olhada no versículo 19, não acabou não. Versículo 19, saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Olha só quem é Onesíforo. Deus preparou na hora mais difícil do apóstolo para confortar o seu coração.
Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixou doente em Mileto. Apressa-te vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Então, irmãos, chegou o momento. Quanto a mim, versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação, irmãos, se refere ao derramamento de sangue. Era uma oferta onde se derramava o vinho, mas na verdade refere-se derramamento de sangue. Então Paulo estava derramando o seu sangue, sendo oferecido como uma libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, aleluia. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, nós somos dessa última geração, nós somos os trabalhadores de última hora, nós amamos a volta do Senhor, nós somos daqueles que amam a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, eu vou ler o que eu escrevi no final. O injusto tribunal de Nero foi usado para Deus encerrar a sua longa e cansativa jornada e dar-lhe o seu merecido descanso. A missão de Paulo está terminada. O seu legado das maravilhosas revelações dos mistérios de Deus, temos a honra de desfrutar através da palavra profética e praticar para completar a obra de Deus. Somos aqueles que amam a sua vinda. Eu quero também acrescentar aqui, não escrevi, o legado de Paulo é que o Evangelho se expandiu por toda a terra pelo seu ministério. O Evangelho não só foi para Galácia, foi para Cilícia, Galácia, foi para Ásia e foi para Macedônia, Acaia, chegou a Roma, eu creio que foi para a Espanha. O Evangelho, irmãos, através do ministério de Paulo, abriu para o mundo todo. Embora entrasse a degradação da igreja, mas de qualquer forma Deus usou para que o Evangelho espalhasse pelo mundo todo. Hoje, no Brasil, o Evangelho chegou também, e nós hoje podemos dizer para o Senhor: Senhor, embora sejamos do terceiro mundo, não temos complexo de vira-lata. Nós sabemos a nossa posição, nós sabemos que o Senhor nos escolheu para sermos essa igreja em Filadélfia, para encerrar esta era. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nos desperte para essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Que tomemos por modelo o modelo de Paulo. Daqui para frente, queridos irmãos, nunca mais pensamos em folgas, nunca mais pensamos em conforto para nós. Que o Senhor possa também, igualmente como Paulo foi, nós queremos também viver para o Evangelho. Nós também queremos nos dispor na mão do Senhor, principalmente na era dos 7 Espíritos, que Ele possa nos usar grandemente através das ferramentas como a comportagem dinâmica, alcançando milhões de pessoas, e também o Expolivro, percorrendo em todo lugar, levando o Evangelho do Reino a todo lugar. E também, queridos irmãos, que o Senhor possa usar o Bucafé, usar a vida da igreja, usar a rede de cuidados, também usar as irmãs que estão aí trabalhando para ganhar mulheres. O Senhor possa nos usar como canais para alcançar maior número possível de pessoas, e nós
vamos cuidar daquelas pessoas que o Senhor nos confiar. Se o Senhor entregar para nós, todo aquele que o Senhor nos entregar, nós vamos alimentar os nossos conservos a seu devido tempo, até que o Senhor volte. Quando nós fizermos assim, esse estado vai nos fazer aprovado de entrarmos para o reino. E aqueles que estão buscando estágio de maturidade certamente fará diferença no reino de Deus lá no milênio. Queridos jovens, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos abraçar, não voltar para trás, não voltaremos para trás, vamos seguir adiante, não buscar nada para nosso benefício. Estamos aqui, irmãos, por amor ao Evangelho, por amor à vontade de Deus, cooperando com o Espírito, que o Espírito possa nos usar como esse canal, esse vaso, para fazer o que Deus tem para fazer aqui na terra. Deus abençoe a todos, e Jesus é o Senhor. Amém.